A primeira fase do ato sexual a gente chama de desejo, que é a vontade de ter a relação sexual ou alguma sensação de aumento da circulação na região do genital. A gente sabe que para a maioria das pessoas ter desejo ou ter tesão tem que ter duas coisas, tem que ter com quem e o lugar tem que ser adequado. Para a maioria das pessoas. Existem pessoas na população que têm desejo mesmo sem ter ninguém como estímulo e sem ter o local adequado. Essas pessoas que sempre ou quase sempre têm desejo, essas pessoas, isso é mais comum em homens. Esse tipo de fenômeno. E não tem nem certo, nem errado, nem bom, nem mal. Para a maioria das pessoas precisa de local e lugar, mas para algumas pessoas não precisa ter nem local e nem lugar. Elas têm desejo e ponto. Isso é mais comum em homens, mas a gente sabe que tem um percentual da população feminina, que pode ser entre 5% e 15%, que também tem desejo, independente da possibilidade de ter sexo ou não. Para o desejo, às vezes as mulheres têm dificuldade de entender o que é o desejo, o que é a libido. Mas, por exemplo, ter vontade de ver filme erótico é libido. Ter sonho erótico também é desejo. O que acontece é que às vezes as mulheres não se dão conta é que o desejo não precisa ser dirigido para quem deveria. Por exemplo, nem sempre o desejo é dirigido pro marido, ou pro namorado, ou pro contatinho que seria a melhor opção. Desejo, é uma coisa meio anárquica, sobre a qual a gente não tem muito controle. A gente tem controle sobre o que a gente vai fazer com o desejo que tá sentindo. Agora, a experiência do desejo, ela é, numa certa forma, incontrolável. Por uma série de motivos, mulheres que tiveram câncer têm algumas dificuldades com o desejo. E aí a gente pode entrar em algumas situações em que isso pode acontecer. Por exemplo, por causa da quimioterapia, por causa da radioterapia, por causa da cirurgia, por causa de cansaço, às vezes pelo uso de alguns bloqueadores hormonais, como acontece para as mulheres com câncer de mama, e para todos esses casos existe solução. Às vezes também a dificuldade está na inabilidade do parceiro em ajudar a mulher a ter o orgasmo, porque esse processo é uma troca, ou no desconhecimento da mulher, que não sabe direito como tem prazer e como é melhor para ela, ou sabe e tem dificuldade para comunicar com o parceiro. Por exemplo, não, meu amigo, isso aqui não tá dando certo, o estímulo tem que ser dessa forma para poder funcionar. Isso também acontece, e aí vocês imaginem, se essas dificuldades de comunicação, de ajuste com o parceiro ou de desconhecimento do próprio corpo são desafios que as mulheres que não têm câncer, que estão com a saúde boa, tem que enfrentar para ter uma vida sexual plena. Imaginem quando isso acontece com algumas situações que de fato limitam e que dificultam. Para todas essas coisas existem saídas e existe conserto.